Salve, salve, bem-vindos, bem-vindas ao Som do Corpo, a esse canal que fala sobre corpo, fala sobre movimento. Eu sou Carla Helvas, educadora e pesquisadora do movimento, criadora desse canal. Olá, bem-vindos, bem-vindas ao Som do Corpo. Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho de uma sensação minha e que eu imagino que seja uma sensação de todos também, né? De todas, que é esse inundar-se de informações, ter tantas informações disponíveis e, ao mesmo tempo, desenvolver a habilidade que, com certa dificuldade, de escolher do que eu vou me informar, do que eu vou me nutrir em relação a tantas ofertas interessantes, a tudo que está muito disponível para a gente, e como que cada uma dessas coisas que vai chegando para a gente, para cada um de nós, vai também ocupando um espaço interno. E dentro desse espaço interno, como é que eu vou lidando com os meus desapegos, como é que eu vou lidando com as minhas formas de abrir mão de algumas informações, de realmente reciclar aquilo que está dentro e que, claro, a gente carrega enquanto história, enquanto vida vivida, experiências, né? O corpo está aqui como receptáculo disso tudo, uma imagem que eu adoro trazer, como um grande guarda-chuva que acolhe todas essas informações, processa, elabora em algum nível, umas mais são elaboradas em níveis mais profundos, outras em níveis mais superficiais, menos cognitivas, mais cognitivas, enfim. E assim vamos significando as experiências, mas ao mesmo tempo carregando todas elas. Só que para o corpo, isso obviamente, não só para o corpo físico, né, para o corpo emocional, para o corpo mental, há uma necessidade de fluxo e de pulsação. Toda vez que eu falo em fluxo, eu não posso deixar de considerar o sentido de pulsação. Toda vez que a gente respira, colocamos o ar para dentro e depois deixamos que o ar saia. Só que para colocar o ar para dentro, eu preciso ter um espaço vazio. E, segundo a lei da física, duas coisas não ocupam o mesmo lugar. Então, se eu já tenho os meus pulmões cheios de ar, como é que eu vou botar mais ar para dentro? É preciso que eu esvazie, que eu crie espaço. E quanto mais eu esvazio, mais espaço eu abro para que esse ar novo, cheio de novos nutrientes, cheio de oxigênio, chegue para informar meu sangue e, por capilaridade, todas as minhas células e os meus tecidos também se sentirem inundados com esse oxigênio. Então, tudo tem a ver com esse fluxo, com essa pulsação. Então, se a gente pensar nessa dinâmica, fica muito claro que para eu me colocar mais nesse lugar, nesse ambiente de receptáculo de informações novas, também preciso ressignificar informações antigas, revisitar lugares para que eu possa abrir mão de coisas que não fazem mais sentido para mim e assim abrir espaço para o novo. Então, de novo, fortalecendo aqui a lei da física, que propõe que a gente abra mão de alguma coisa para que esse novo possa chegar com mais propriedade, possa chegar fazendo sentido. Isso tem muito a ver também com esse lugar que vivemos e que ainda convivemos durante a pandemia, 2 anos de pandemia e uma enxurrada de informações disponíveis gratuitamente nas redes,
pessoas que antes estavam muito inacessíveis se tornaram muito acessíveis. A gente pode fazer contato com todo mundo e isso tornou deixou esse fluxo mais imediato, mais acessível, uma dinâmica diária para a gente negociar. E aí eu acho que vale muito a pena parar um pouquinho para dar uma atenção para o sentido de negociação, que também tem a ver com essa proposta de dar fluxo, de pulsação, de desapegar e de abrir mão. Então, esse lugar de negociação faz com que a gente também escolha em determinado momento, no momento atual, no momento presente, aquilo que faz sentido ficar e abra mão daquilo que não faz sentido ficar. Ah, Carla, mas claro, você está falando uma coisa que é óbvia. E aí? E o que mais a partir daí? A minha proposta é, como uma pergunta, trazer para vocês esse questionamento. Você sabe como dar-se um tempo? Dar-se um tempo, então, significa quase um esvaziamento, quase um reset. E aí, para isso, eu preciso de algumas estratégias. Eu imagino que todo mundo tenha os seus recursos para dar-se um tempo. Não é à toa que a gente fica com um desejo, às vezes, muito urgente de ir para a natureza, de estar mais perto da natureza, de dar um mergulho no mar, de pegar um banho de cachoeira e coisas assim, porque esses lugares em contato com a natureza são lugares de esvaziamento, são lugares de ressignificação. Para quem? Só para o corpo físico? Não, é um esvaziamento para o corpo também emocional e mental, mas principalmente para o corpo físico. Como é esse corpo físico que abriga também o corpo mental e o corpo emocional, é natural que essa informação do corpo físico seja transmitida para os outros corpos, que são os corpos mais sutis, mental e emocional. E é por isso, então, que a gente se sente tão bem depois de um banho de mar, depois de um banho de cachoeira, depois de andar na areia, depois de entrar em contato com a terra e dar esse tempo. Não é à toa que estar nesses lugares também vai falar de uma desconexão das redes, vai falar sobre ocupar outros espaços, né? Não estar num lugar tão disponível de natureza e você está indoor, está dentro de algum lugar ligado na internet, com música alta e com aquelas mesmas coisas que são habituais do dia a dia, ou que são recorrentes, né? Então, o interessante é que você possa dar esse lugar de reciclagem, de esvaziamento. Bom, isso é uma estratégia que funciona e é uma estratégia bem acessível, né? É uma estratégia que todo mundo pode contar. Mas eu queria ir além. Eu queria trazer para vocês uma ideia de autonomia no desenvolvimento dessa habilidade de dar-se um tempo. Dar-se um tempo é uma expressão alexandrina, é uma expressão que usamos muito nas aulas da técnica de Alexander, como uma estratégia de recuo, como um passo a passo para o processo da inibição, que é um processo de observar-se, que é um processo de entrar em contato, de escutar-se e de trazer esse lugar de uma atenção dupla. Então, essa atenção dupla é quando eu consigo me escutar, quando eu consigo escutar o que está dentro, quando eu consigo perceber o meu tempo interno, se relacionando com o que está fora, com o tempo externo. É muito comum, vocês vão talvez entender aqui o que eu estou falando e concordar comigo, que a gente vive num sentido muito polarizado. Então, quando eu presto atenção em alguma coisa que está fora, habitualmente eu acabo prestando muito mais atenção no que está fora do que no que está dentro. Então, quem toma um lugar de protagonista é esse tempo externo, né? É o tempo do computador, ou é o tempo do encontro presencial,
ou é o tempo do trabalho, enfim, trabalho também é um encontro, né? E as emoções que tomam conta, às vezes, que vão tirando a gente dessa escuta interna, e quando nos vemos, a coisa já foi tomada, a gente já se sente meio assaltado por uma emoção que sai um pouco do controle. Enfim, todo mundo já viveu e vive experiências como essa, que são muito recorrentes. Então, isso é só para exemplificar essa dualidade na atenção. Então, eu perco um pouco da minha escuta interna quando a minha atenção fica voltada muito mais para o externo. Às vezes também eu vou para a minha escuta interna e fico só nela, né? Só sentindo a minha dor, ou só sentindo a minha tristeza, ou só sentindo a minha alegria e podendo... alegria eu acho que não é um bom exemplo, porque quando a gente se sente alegre, a gente quer compartilhar essa alegria, né? Todos esses sentimentos relacionais, principalmente quando eles são efusivos e positivos, né? A nossa natureza quer compartilhar, deseja compartilhar. Isso é um desejo genuíno e verdadeiro. E às vezes o contrário não acontece tanto. Então, quando eu estou com a minha dor ou quando eu estou com a minha tristeza, eu acabo ficando lambendo as minhas feridas. Então, isso já é um movimento que me traz mais para dentro, já é um movimento que me faz olhar mais para dentro. E aí não compartilho tanto e também não divido tanto. Mais um exemplo de como essas coisas podem ser polarizadas, né? Então, o que eu estou propondo aqui? O tempo todo dá para a gente desenvolver essa atenção dupla, o que está dentro, o que está fora? Eu acho que muitas vezes não. É difícil no dia a dia a gente se manter tão nessa escuta simultânea. Mas sim, é possível desenvolver essa habilidade para que você, de forma autônoma, possa se escutar mais quando o seu corpo está enchendo, quando o seu limite já está quase ali no ponto de transbordar. E evitando, assim, que você transborde, que você chegue a desenvolver uma contratura muscular, um torcicolo, ou coisas do gênero, coisas que vão para o corpo para fazer você parar aquilo que você estava fazendo até então, ou da forma com que você vinha fazendo até então. Então, quando você começa a ter um termômetro mais interativo, você consegue sentir, opa, que eu estou um pouquinho nesse excesso, deixa eu dar uma esvaziada, deixa eu abrir a tampa do ralo um pouquinho e desaguar um pouco aquilo que está me sobrecarregando, aquilo que já está me fazendo me sentir um pouco intoxicada pelo excesso. Então, aqui eu quero compartilhar com vocês algo que eu uso muito, que é o exercício de chegança. O exercício de chegança, ele pode ser um exercício que vai de um tempo curto até um tempo maior. Então, o tempo, quem vai determinar é você. O tempo que você tiver, a forma com que você tiver para fazer isso, as estratégias, o momento que você escolher para fazer a sua chegança. O que eu quero dizer com chegança? Chegança, toda vez que você, por exemplo, chega num lugar meio que transitando, se você pega trânsito, se você está num percurso para chegar numa consulta médica, por exemplo, se estressou porque está atrasado, várias coisas aconteceram ali que levaram você a chegar de forma estressada e atrasada no seu compromisso. Quando você chega nesse lugar, acabou de chegar, sentou, ou se comunicou de alguma forma, é como se você ainda carregasse toda essa energia, toda essa sintonia do estresse, da aceleração, da ansiedade, daquilo tudo que fez você chegar ali. Então, normalmente, a gente carrega isso tudo para o próximo evento, para o próximo encontro, para o próximo compromisso. E aí, muitas vezes, a gente vai fazendo isso da forma que é possível, da forma que dá, sem se dar conta muito
dessa transição. E às vezes fica mal-humorado, chega lá no final do dia cuspindo marimbondo e sem entender muito bem por quê. A gente pode até fazer referências, mas no final das contas você fala, nossa, já passou tudo isso, mas por que que eu ainda estou com esse mau humor e com esse estresse todo? Deu tudo certo, mas ainda fica no corpo aquela prontidão ou aquele estado sobrecarregado. Vamos imaginar aqui que seria possível, né, incluir algum nível de chegança. E como é que você aplicaria isso? Você imediatamente começa a identificar esses lugares. E 2 minutos, 5 minutos, enquanto você está sentada, esperando, na posição sentada, esperando o seu próximo compromisso, só de você levar atenção para os seus apoios. Se você estiver sentada, na posição sentada, que posição você ocupa na sua cadeira? Como seus pés estão apoiados no chão? Como a sua coluna está apoiada no espaldar da cadeira? Se você tem um apoio ou não tem? Como você se redistribui ali na sua posição sentada ou de pé? Posição que você tiver. Como é que anda a sua respiração? Que ritmo a sua respiração está naquele momento? Como está a rapidez dos seus pensamentos? Provavelmente sem paciência para observar essa passagem de imagens mentais, de pensamento. E aí, só de você levar atenção para esse lugar que você ocupa, estando sentado, na posição sentada, e precisando esperar 2 minutos, 5 minutos ou 15 que seja, para que você possa se reorganizar, só isso já é uma forma de você acalmar-se um pouco, de você dar-se um tempo para que você possa resetar ou esvaziar, se esvaziar de toda aquela energia que chega com você, para que você possa se preparar para um novo compromisso, para um novo encontro, um pouco desapegando dessas experiências. Um exemplo muito simples e muito rápido que você pode fazer com mais ou com menos tempo. Se você pegar esse exemplo e transferir, transportar para inúmeras outras situações, você vai ter uma flexibilidade de entender, se eu posso me deitar um pouquinho no chão, se eu posso encostar na parede um tempo, 5 minutos que seja, para sentir esse apoio, se eu posso fazer um rolamento de coluna, por exemplo, enquanto eu faço um intervalo de trabalho, muito tempo sentado, para levantar, caminhar um pouco, mas antes eu faço um pequeno rolamento de coluna e nesse rolamento eu levo atenção para como o meu corpo se organiza, para partes do meu corpo que estão muito estressadas ou mais encurtadas e comprimidas. E sendo assim, como eu posso me acalmar, me reorganizar para que eu me desenrole a coluna, caminhe um pouco, beba um pouco de água e volte para o meu lugar. Gente, isso é um exemplo de dar-se um tempo. Mas muito mais do que isso é tomar para si a sua possibilidade de escolher fazer isso ou de escolher passar por cima desse tempo, passar por cima das suas escolhas e simplesmente se submeter a um estresse que, mesmo que em doses pequenas, se soma, se acumula e vai cobrar o seu ingresso um pouquinho mais tarde. Então, aqui eu quero trazer esse tempo para que você pense um pouco na sua abertura para trazer essa autonomia, para que você treine, para que você desenvolva essa habilidade, para que você possa, com os seus recursos, observar-se um pouco mais,
escutar-se um pouco mais e usar esse reset, essa chegança, para que você abra um espaço interno, para que você possa ouvir as suas demandas internas e assim se conectar com essa escuta dupla, com essa escuta interna e externa ao mesmo tempo. Isso não te atrasa, mas isso pode, inclusive, melhorar a qualidade do seu fazer para as próximas etapas. Então, uma dica que eu uso no meu dia a dia, eu já faço isso há tanto tempo que eu consigo rapidamente, em um minutinho, eu consigo fazer esse tipo de viradinha de chave e eu tenho certeza que, assim como eu consigo, você também consegue. Eu vou aqui citar, né, duas personalidades que disseram isso de forma muito potente, duas personalidades bastante conhecidas de todos nós, do trabalho corporal. Uma delas é o próprio Alexander, Frederico Matias Alexander, que quando entrou em contato com as suas percepções corporais, ele descreveu a sua técnica em livros e afirmou que se todos fizessem aquilo que ele também estava fazendo daquele jeito, todos poderiam chegar ao mesmo resultado. E a segunda personalidade é o próprio Pilates, o Joseph Pilates, que também escreveu isso nos seus livros. Se você fizer exatamente o que eu estou dizendo aqui, você vai chegar nos mesmos resultados que eu. E aí eu trago para vocês um questionamento. Por que será que a gente precisa de alguém que nos oriente a isso? Por que será que tantas pessoas, muito mais, eu acho que do método Pilates, que é um método tão difundido, né, e tão mais de um interesse comum, apesar da técnica de Alexander ser também uma técnica muito conhecida e com um interesse muito amplo, ambas as técnicas, por que será que a gente precisa ter essa orientação? Por que será que a gente precisa constantemente de um professor? Claro, mestre e professor é aquele que já percorreu caminhos anteriormente e volta desses caminhos para contar para os seus alunos sobre a sua experiência, para mostrar os atalhos, para dizer como é que ele próprio fez e quais foram os recursos que o ajudaram mais, onde ele perdeu tempo e onde você não precisa perder esse tempo, onde você pode otimizar esse tempo. E então, os mestres serão sempre, na minha opinião, insubstituíveis, porque eles vão trazendo esses atalhos para a gente. Mas o que eu quero levantar aqui é esse processo de autonomia. Por que lendo um livro não é o suficiente para que a gente possa se colocar no lugar onde o Joseph Pilates propõe e o Alexander propõe também? Em relação às duas técnicas, eu tenho certeza e posso contar para vocês, a maior parte das pessoas não tem a persistência ou não tem a confiança de levar isso adiante como personalidades como essas fizeram. Colocaram seus métodos porque tiveram essa dedicação e essa entrega e essa persistência, vamos dizer assim, para ir fundo nesse caminho. O que eu estou trazendo aqui é uma pílula disso, é dar-se um tempo criando um processo de habilidade autônoma para desenvolver a sua atenção. Então, experimenta. Eu tenho certeza que você vai ter muitos ganhos de usar diariamente, como o próprio Alexander dizia, no início eu preciso lembrar-me de lembrar. Depois, toda a minha estrutura se faz lembrar desse tempo que cada vez vai se tornando mais necessário para que a gente possa se autorregular. Então,
é uma dica de ouro. Se você fizer, eu tenho certeza que você vai ter ótimos resultados. Depois eu quero saber. Eu fico por aqui hoje. Um beijo grande. Obrigada.